Questão SpaceX AMAN 2017. Na descrição do vídeo nós temos um link contendo PDF com todas as 12 questões de história dessa prova. Baixa o PDF, responde as questões, confere o gabarito. Errou, teve dúvidas, você analisa comigo. Não esquece de deixar o gostei e compartilhar o vídeo para dar aquela moral ao canal. O século X é caracterizado na Europa pela desestruturação do Império Carolíngio e pelas invasões de outros povos. Esta situação acabou intensificando um processo de ruralização já em andamento e a procura de proteção militar oferecida pelos nobres e guerreiros por parte das pessoas pobres ou com menos recursos. Era o início do que ficou conhecido como feudalismo. As instituições feudais se originaram de elementos romanos e germânicos. São esses elementos. E nisso está aparecendo questão do início dos anos 2000, da década de 90, um vestibular de uma banca chamada Colvest, da Universidade Federal de Pernambuco. Era bem assim. Então, existem características que são romanas e germânicas. A sociedade feudal, o mundo medieval ocidental, ele é a fusão desses dois povos, o mundo romano e o mundo germânico. E aí existem elementos dos dois. Vamos a eles, então. Ele menciona aqui uma economia agropastoril, ou seja, vive do status de quem tem terra e dela pode tirar essa riqueza. Quando Roma ainda era apenas um núcleo urbano em expansão, ela tinha uma economia agropastoril. O problema é que quando Roma se torna um império, ela abandona totalmente essa característica, essa perspectiva e passa a ter uma estrutura de comércio muito mais dinâmico. Algo parecido com Roma só irá acontecer nos primeiros anos da Revolução Industrial, essa coisa de um comércio tão dinâmico. Então, isso aqui, agropastoril, é sim de origem germânica. Germânicos, eles tinham esse intuito, né? Quanto mais terra para produção, mais status. O comitatus é o pacto de suzerania e vassalagem. São aqui a aliança militar. Se um líder ele recebe a lealdade de um subordinado dele, ele agora tem um poder social sobre esse indivíduo. Aí outros líderes fazem a mesma coisa, e com o passar do tempo a gente vai ter a unificação na figura ali do Clovis, né? Clovis I, da dinastia dos Merovingios, que é o primeiro grande líder que reuniu todas as tribos francas. E o benefício é exatamente o espólio de guerra, o direito que o indivíduo tem. Quando um conflito acaba, quem fica com as terras ou quem recebe parte dela são os guerreiros mais honrados daquele combate. É chamado de benefício. Então, esse é o nosso gabarito. Todos os dois, o comitatus e o benefício, ele é germânico. Vamos lá. Comitatus a gente viu é germânico, fragmentação do poder político. Isso aqui é um pouco controverso, porque isso não é necessariamente romano, mas eles colocaram como sendo. Se você parar para pensar, quem fragmenta o poder político são exatamente os netos do Carlos Magno, no Tratado de Verdun. Divide o império em três, e o próprio Carlos Magno, que é um líder franco, né, de um povo de origem germânica, ele também fragmenta ali com a formação das marcas e dos condados. Mas, enfim, ele deu como errado, então, essa primeira parte. Deixa eu só fazer, então, uma coisa aqui. Vou pegar isso aqui e vou fazer assim para os que não são de origem germânica. Está falso. Fragmentação política apareceu aqui. E o colonato. O que é o colonato? O colonato é uma instituição romana, aí sem sombra de dúvidas. Por que, Diego? O colonato é quando uma solução para a fuga da crise de produção. Estava faltando comida nas cidades romanas, já no final do Império, ali na crise do Império Ocidental, e a população passando fome começa a fugir das cidades, porque elas estavam sendo atacadas pelos bárbaros. E a saída encontrada foi pegar esses camponeses, esses plebeus, desculpa, que estão fugindo da cidade, colocar ele na condição de uma espécie de servo. A gente ainda não pode usar a palavra servo para esse momento, a gente tem que usar a palavra colono, que é o preso à terra. E o colono gradativamente ele acaba se tornando o servo quando o mundo feudal começa a ganhar a cara. Então tá errado. Instituição romana, colonato aqui também, e aqui a gente tem a fragmentação do poder político.
Nosso gabarito, então, mantém letra A. Desejo a todos bons estudos. Espero que tenha sido a contento. Curta e compartilha para dar aquela moral. Até a próxima.